Existe um homem que virou Deus e essa é a história que nenhuma religião quer que você saiba. Existe também um livro que prova que o humano já virou Deus. E a igreja passou milênios tentando fazer com que você esqueça que esse livro existe. Agora, e se eu te dissesse que a maior mentira que a religião te contou não foi sobre o inferno, nem sobre o pecado, mas sim sobre o que você é capaz de se tornar? Existe um livro que os rabinos tentaram enterrar por séculos. Não porque esse livro era falso ou mentiroso, mas sim porque ele era perigoso. Perigoso de um jeito muito profundo, porque é um livro que sugere que um ser humano comum pode se tornar idêntico, igual a Deus. E eu não tô falando de metáfora não, tá? Eu tô falando como fato cosmológico registrado. Esse livro, senhoras e senhores, é o terceiro livro de Enoque. Eu sou Carol Capel, a sua excomungada favorita. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo que começa aqui nesse canal. Canal esse que pode sumir a qualquer momento, porque sério, gente, eu tô falando cada coisa aqui que às vezes eu temo pela minha segurança. Bom, antes que eu suma, antes que eu desapareça, eu criei uma escola de estudos da consciência para poder transmitir todo o meu conteúdo, todo o meu conhecimento para vocês. É a Escola Lumos, um lugar que eu criei para ensinar tudo o que eu sei. Então lá dentro tem uma iniciação exclusiva no cubo negro de Saturno, produzida por mim. Lá dentro tem uma iniciação exclusiva no hermetismo, na filosofia de Hermes Trismegistus, produzida por mim. E olha, essa aqui é especial, viu? Porque existem pelo menos 5.040 caminhos possíveis para um iniciado percorrer essa iniciação. E eu também sou iniciada na Santíssima Trinosofia de Saint Germain, então eu criei uma iniciação exclusiva ensinando os 12 códigos e no final dessa iniciação tem uma meditação exclusiva, também criada por mim, onde todo mundo que tem acesso a essa iniciação consegue enxergar a chama violeta. Sabe o sétimo raio? O raio de Saint Germain? Ah, e sabe Mãe Carol? Mãe Carol que tira tarô aqui pra vocês no YouTube? Pois é, tem um curso completo de tarô com Mãe Carol lá dentro também, te ensinando a tirar tarô. Não só como ferramenta de adivinhação, mas principalmente como ferramenta de autoconhecimento. Lá dentro também tem uma inteligência artificial de Mãe Carol, treinada por mim, treinada com todos os meus conhecimentos do tarô, justamente para você fazer quantas perguntas você quiser. E isso é só o começo, tá? Porque tem pessoas incríveis dentro da escola, como o Everton Araújo ensinando medicina germânica, a doutora Natália Mangeli com uma técnica incrível de emagrecimento, tem a Vanessa Huerta com a numerologia, a Adriana Mantovani com astrologia e matriz de destino, tem meu amigo Egrégora, sabe meu amigo Egrégora das músicas? Pois é, ele entrou na Escola Lumos com frequências sonoras. Lá dentro também tem a Paula Cabral do Quântico e Desperte com assuntos multidimensionais, tem a Mestra Val com Reiki, tem Luciane Machado com aromaterapia e a Melissa de Silva, sabe? A Melissa Tobias, vocês devem conhecê-la como Melissa Tobias, a autora da Realidade de Madu, aquele livro que previu a pandemia de 2019, pois é, ela tá lá dentro com dharmas, com mesas incríveis, então assim, é um lugar completíssimo e você não pode ficar de fora da Escola Lumos. O link tá aqui embaixo na descrição da escola e também de todas essas iniciações e cursos que eu estou contando para vocês. Aqui embaixo na bio, sabe, do meu perfil, é só clicar e ir conhecer um pouquinho mais dentro do site. Agora que eu já passei o recado da escola, da novidade, o terceiro livro de Enoque, senhores, a maioria das pessoas nem sabe que existe um terceiro livro. Aliás, existem centenas de livros de Enoque. E essa história, a história que esse livro conta, ela é provavelmente uma blasfêmia. Mas é a blasfêmia mais subversiva da história da literatura mística ocidental. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar do livro de Enoque, porque muita gente já ouviu falar. Talvez você tenha ouvido falar do primeiro, que conta a história dos anjos caídos, dos nefilins que comem pessoas com a boca e com outras coisas. Talvez você até tenha ouvido falar do segundo livro de Enoque. Inclusive, eu já falei aqui dentro desse canal. Mas o terceiro livro de Enoque é aquele livro onde a história realmente explode, mas ninguém tem coragem de falar. Porque o nome Metatron, ele não aparece nem na Torá e nem na Bíblia. Ele não aparece em lugar nenhum. Ele só aparece em textos do misticismo judaico, da Cabala e do Talmud babilônico. E sempre assim, breves menções. Como
como se alguém tivesse deixado escapar mais do que deveria. É o seguinte, o que escapou é que Enoque foi um homem mortal de carne e osso como eu, como vocês, mas ele foi levado aos céus por Metatron, que era um anjo supremo, chamado pelos textos de pequeno Yahweh. Agora, existe também um Deus menor, um Deus júnior. E o terceiro livro de Enoque começa com o Rabbi Ismael praticando a Merkabah, que é uma meditação mística judaica de ascensão pelos palácios celestes. E daí ele chega ao sétimo e último palácio, que é o palácio mais interno, mais proibido, aquele que congela de medo. E quando ele chega lá, ele fica com medo, porque afinal de contas, os anjos guardiões daquele lugar, eles não são simplesmente aterrorizantes, não. Eles são entidades de fogo que olham para os humanos como a gente olha para os insetos, sabe assim? E aí Ismael reza, ele implora para Deus que o proteja e então aparece Metatron, que é o príncipe da presença, aquele que fica do lado imediato do trono divino. Ele aparece lá para escoltar o Ismael e ele faz a seguinte pergunta, ele fala assim, querido, quem é você? E aí Metatron responde com revelação. Ele fala assim, eu sou Enoque. Só que a descrição da transformação é assim. Esse Enoque cuja carne foi transformada em chamas, suas veias em fogo, seus cílios em relâmpagos, seus globos oculares em tochas flamejantes, a quem Deus colocou num trono próximo ao trono da glória, recebendo após essa metamorfose celestial o nome de Metatron. Então, peraí, Enoque vira Metatron? Um homem que não era homem, de repente vira um Deus, uma criatura especial de ordem divina. Ele simplesmente vira fogo, vira luz? Bom, ele virou um dos seres mais poderosos da hierarquia angélica. Ele está acima de serafins, de querubins, ele tem 72 asas e 365 olhos que ficam irradiando uma luz mais poderosa que a luz do sol. E aí Deus, ao invés de esconder tudo isso, ele convoca todos os anjos e fala assim, olha, eu gosto mais dele do que de vocês e agora ele é o chefe de todos vocês. Tipo, botou Metatron pra ser o chefe de todo mundo e aí os anjos naturalmente ficaram doidos, né? Tipo assim, como assim que um ser humano que cheira carne mortal, que não tinha nada pra fazer lá embaixo, veio aqui em cima e encheu o saco, agora ele é nosso chefe? Aí, Deus deixa muito claro que a promoção de Enoque é real. E aí todo mundo começa a ficar muito pé da vida com ele. E Metatron ganha uma coroa com 49 pedras preciosas, ele ganha um código fonte que ficou gravado na testa dele, algo que os estudiosos interpretam como, vem do grego, né, meta, tronos, que é aquele que ocupa o trono ao lado do trono, ou seja, ele é quase tão importante quanto Deus. E aí esse momento é o momento que os rabinos entram em colapso comigo, porque assim, Deus chamou Metatron de Yahweh menor. Ele deu ao ex-humano, ou seja, ele deu a Enoque o seu próprio nome. Vocês têm noção? O primeiro livro de Enoque não fala isso, o segundo livro de Enoque não fala isso, é só no terceiro livro de Enoque que a gente percebe que Enoque, um ser humano comum, ele virou tão poderoso quanto Deus a ponto de se sentar ao lado dele. Então, eu sei que tecnicamente essa aqui é a maior blasfêmia concebível no monoteísmo. Eu sei, mas vai piorar. Porque aqui dentro eu não vim trazer para você uma ilusão bonita. Não. Eu vim trazer uma verdade completamente desconfortável, porque no período helenístico existe ali uma menção de uma segunda figura divina ao lado de Yahweh. E ela aparece em vários textos judaicos apócrifos. E essas tradições de dualismo divino, elas estavam frequentemente associadas a Enoque. Ou seja, essa controvérsia explodiu quando um sábio do Talmud chamado Aher, ou o outro em tradução literal, como ele ficou conhecido depois de virar herege, ele subiu aos céus quando ele teve uma visão mística, tipo uma projeção astral, e daí ele olha e ele vê Metatron sentado no trono como se ele fosse um rei, com todos os anjos ao redor dele, aos pés dele. E aí Aher achou aquilo muito estranho e ele falou em voz alta, ele falou, existem dois poderes no céu, ou seja, existe um Deus e existe um segundo Deus. E aí, para consertar esse escândalo, Deus mandou um anjo para castigar ele na frente de todo mundo com 60 chicotadas de fogo e fez com que Metatron se levantasse do trono. Não para tirar ele do poder, mas sim para deixar claro quem é que mandava de verdade ali. Uma humilhação pública de relações públicas cósmicas, se assim posso chamar.
chamar, porque Metatron continuou exatamente como ele estava. Ele não levanta do trono. E aí na Cabala, gente, é muito interessante porque Metatron ocupa um lugar central como sendo um anjo supremo associado à árvore da vida. E ao fluxo da energia divina, ou seja, ele é uma ponte entre o humano e o sagrado. Ele é uma ponte entre aquilo que é finito e é infinito. E aí que tá a questão, gente. A questão é que o terceiro livro de Enoque deixa ali no ar uma pergunta que nunca foi respondida, porque se Enoque conseguiu sentar no trono que pertence a Deus, se ele conseguiu virar Deus, por que nunca ninguém mais conseguiu? O que Enoque tinha de diferente? Bom, o que ele tinha de diferente é nada. Ele não tinha absolutamente nada de diferente. Ele era um humano igual a gente. Enoque não era especial nem pelo nascimento, nem pela evolução dele. Ele era especial por conduta, por fé, por justiça e por integridade. Ele era um cara muito íntegro, diz o livro, diz o texto. E aí o texto diz que Deus o escolheu como tributo da humanidade, ou seja, como uma versão mais completa do que um ser humano poderia ser. Ele não escolheu ele apesar dele ser humano. Ele escolheu ele justamente porque ele era humano. E aí que tá o ponto, senhoras e senhores. Aí que está o grandíssimo plot twist desse meu vídeo aqui. A maioria das religiões que existem no mundo querem te convencer de que você é só um grão de areia numa praia gigantesca, que você pode ser esmagado a qualquer momento pelo pé de Deus e que você nunca vai ter nem 1% daquilo que Deus tem. Mas o livro de Enoque, ele esfrega na cara das pessoas uma verdade. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual esse livro foi proibido pela maioria das religiões. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual esse livro foi banido. Todas as religiões, todas elas, em diferentes graus, elas transformaram o divino em uma propriedade externa. Ou seja, só é divino aquilo que está fora. Aquilo que está lá fora, aquilo que é inalcançável, aquilo que você tem que, no máximo, venerar de joelhos, mas nunca realmente ser. Ou seja, as religiões falam para você que existe um abismo gigantesco entre o humano e o sagrado e que esse abismo foi conduzido com tanto cuidado, reforçado com tanto poder político e social, que esse abismo chegou a parecer uma verdade ontológica, quando na verdade isso não é uma verdade ontológica. E o terceiro livro de Enoque é justamente essa rachadura na parede. Não porque ele promete que qualquer um vai crescer, vai ter asa de fogo e vai sentar no trono cósmico, não, mas ele coloca ali na mesa uma possibilidade que a religião oficial sistematicamente quer reprimir a todo custo, que é: esse abismo não é tão distante quanto te falaram. Você também tem capacidade porque o divino mora dentro de você. Então, que o divino talvez não seja uma propriedade exclusiva de Deus, mas sim algo que já existe dentro da estrutura do ser humano e que está ali latente, dormente, esperando. Então, a transformação de Enoque em Metatron, ela convida a gente a refletir sobre a natureza da nossa existência. Ela fala assim: até onde a gente pode ir em busca pelo nosso sagrado? Será que nós, como seres humanos, carregamos em nós um pouco dessa capacidade de transcendência? E principalmente, essa aqui é uma pergunta que a instituição nunca quis que você se fizesse. Porque se você se faz essa pergunta, a resposta te torna um ser autônomo. E a autonomia espiritual é exatamente o que o poder organizado, religioso, político e ideológico não quer que você tenha. É interessante que eles querem que você sempre terceirize a autoridade para eles, porque assim você depende deles. O interessante não é acreditar ou não acreditar em Metatron como algo literal. O interessante é perceber que durante milênios esse texto existiu, ele circulou entre os mais eruditos estudiosos da tradição judaica e ele foi constantemente mantido de fora. Ele ficou de fora do sermão dominical, fora do catecismo. Não porque ele tá falso, não porque ele tá errado, porque tem tanta história na Bíblia que faz menos sentido que essa e mesmo assim tá lá dentro. Não por isso, gente, mas porque ele é considerado perigoso demais pro público geral. Imaginem vocês se as pessoas percebem que essa história de Enoque ter virado um anjo é na verdade uma história de transcendência. Imaginem se as pessoas percebem que elas podem ser o Deus da própria história delas. Imagina. Isso aí é informação perigosa demais para o público geral. Então, quando a informação ela é perigosa demais, ela deixa de ser institucional, ela sai do institucional e vai parar no lado obscuro. Então você não pode falar abertamente sobre o livro de Enoque, você não pode nem trazer esse assunto à tona, porque sempre tem gente que se incomoda. Mas sabe por que essa gente se incomoda? Porque essa gente usa os outros textos para te manipular, para te manter preso em uma verdade absoluta. Enquanto que
No próprio texto está dizendo que você pode ser sim dono da sua própria realidade. Então, gente, o livro de Enoque, ele não é um livro que vai falar para você sobre religião, muito pelo contrário. É por isso que ele foi banido. Ele é um livro que veio falar para você sobre a libertação, sobre despertar dessa matrix violenta que a gente existe. E é exatamente por isso que esse livro é tão proibido.